Oi, gente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o metabolismo de carboidratos, a parte mais geral. Só para deixar claro, esse vídeo não tem nenhum fim comercial, ele não está sendo vendido. E eu sou um estudante de graduação, então podem ter erros aqui. Eu tentei tirar a maior parte das informações, se não todas, foram do livro Devlin, Manual de Bioquímica. E sem dúvida o melhor jeito de estudar é lendo o livro, mas eu decidi fazer esse vídeo como uma forma de revisão para mim mesmo no futuro, quanto para alguns colegas que às vezes podem aceitar. E só queria deixar isso claro, tá certo? E enfim, é, nessa parte eu quero falar sobre o metabolismo de carboidratos, a parte mais geral, a parte de glicogênio, pentose fosfato, gliconeogênese, enfim. E enfim, vamos começar porque tem bastante coisa. Primeiramente, eu deixei tudo no arquivo bem colorido, porque eu acho que serve como um guia. Por exemplo, a glicólise está nesse azul mais escuro, a via da glicogênese está nesse verde claro, a glicogenólise está num verde escuro. Enfim, eu acho que as cores ajudam bastante para a gente se situar. E eu vou começar pela glicólise, falar a via geral, depois vou voltar, vou ir, voltar, porque como vocês podem ver, as vias se comunicam bastante, tá certo? Enfim, vamos começar. Começando pela glicose, né? O corpo, a célula ingere a glicose adentra a célula. E a primeira enzima que vai atuar é a hexoquinase, ou então a glucoquinase no fígado, né? Uma isoforma da hexoquinase. Ela vai atuar transformando a glicose em glicose 6-fosfato, para que a glicose meio que já seja encaminhada para a via da glicólise. Depois tem a reação para ela se tornar frutose 6-fosfato. Vocês podem ver que eu não coloquei o nome da enzima aqui. Eu tentei focar só nas partes mais fundamentais do metabolismo de carboidratos mesmo. Então tem bastante coisa que eu acabei deixando de fora, sabe? Algumas enzimas e tudo mais. Porque eu tentei focar no mais importante mesmo. A frutose 6-fosfato ela é aquela que tem aquela via da enzima bifuncional, que a frutose 6-fosfato pode ser convertida em frutose 2,6-bifosfato, que vai atuar induzindo a enzima fosfofrutoquinase, que é a que transforma frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Ou seja, né, a frutose 6-fosfato pode ser transformada em uma substância que vai induzir a transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que é a próxima que vai continuar a glicólise ali. Então, isso aqui tem a ver com a enzima bifuncional. Eu vou passar um pouquinho mais por cima disso aqui. Eu não quero focar tanto na regulação da glicólise em si. Só para lembrar, né? A insulina induz com que aumente o nível de frutose 2,6-bifosfato. Então você vai aumentar a atividade da fosfofrutoquinase, tá certo? Enfim, mas eu não quero focar tanto nessa parte agora da regulação da bifuncional. A próxima parte que a gente tem aqui é a frutose 1,6-bifosfato, que pode se transformar por ação da aldolase tanto em gliceraldeído 3-fosfato quanto em dihidroxiacetona fosfato, tá certo? O gliceraldeído é transformado em 1,3-bifosfoglicerato. Nessa reação, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai ter a formação de NADH aqui, tá certo? Essa relação é bem importante pra gente já dar uma olhada, porque relembrando, né, aqui na glicólise, em geral, você tem um NAD sendo transformado em NADH mais H+, ou seja, né, para a glicólise funcionar, você tem que ter a regeneração desse NAD para a glicólise conseguir continuar. Aí o que acontece, né? Esses NADs são encaminhados para a cadeia respiratória, que é onde a gente vai ver lá embaixo como que funciona. Só que caso a cadeia respiratória, né, a cadeia de transporte de elétrons, fique travada por algum motivo, esse NAD não vai ser regenerado. E aí o corpo dá um jeito de regenerar esse NAD através da fermentação. Por isso que essa via está atrelada aqui, tá vendo? O NADH mais H+, que a glicólise está fazendo, é usado pela fermentação para fazer lactato e regenerar o NAD+. Aí esse NAD+, que foi feito na fermentação, volta na glicólise e continua as reações da glicólise, tá certo? Então, só para lembrar, né, a grande questão da fermentação
é ela manter a glicólise funcionando através da regeneração de NAD+, que é importante para o funcionamento da glicólise, tá certo? Enfim, vão se seguir algumas reações até você chegar no fosfenol piruvato, e por fim, por ação da piruvato desidrogenase, a formação de piruvato através do fosfenol piruvato, tá? Ela é regulada negativamente pelo glucagon e positivamente pela insulina. Depois eu vou mostrar certinho a regulação covalente, né, que é a regulação hormonal do metabolismo. Aí a gente vê melhor o glucagon e a insulina. Só que só para já citar, né, não perder esse gancho aqui, a grande questão é, o glucagon é um hormônio expresso quando você está em um estado de jejum. E a insulina é um hormônio expresso quando você está em um estado alimentado. Então, pensa comigo. A insulina, por exemplo, você está alimentado, tá certo? Você vai induzir essa enzima a transformar o fosfenol piruvato em piruvato. Porque esse piruvato pode ser endereçado para se formar acetil-CoA, que vai ser importante na síntese de lipídio, por exemplo, para você fazer uma reserva energética. Então, se você está alimentado, você está com insulina. E se você está alimentado, você vai fazer piruvato para fazer acetil-CoA para fazer um estoque de gordura, tá certo? Então é bem dedutível. E o glucagon é totalmente antagônico à insulina. Então aí você consegue usar a lógica, né, para ir pensando ao contrário e tudo mais. Enfim, o piruvato formado pode seguir duas vias. A via da fermentação, que eu já até comentei sobre, né, que seria basicamente um jeito de regenerar o NAD usado na glicólise. Esse seria o grande fim da fermentação. E também pode ser, o piruvato também pode passar por uma reação pela piruvato desidrogenase para formar o acetil-CoA que eu tinha comentado, tá certo? E aqui, ó, se a gente dá uma olhada, ó, o NADH mais H+, e o acetil-CoA inibem a piruvato desidrogenase allostericamente. Por que que isso acontece, né? Vamos dar uma olhada. A piruvato desidrogenase transforma piruvato em acetil-CoA. Então, se você tem um nível alto de acetil-CoA, o corpo entende que você pode diminuir a atividade da enzima, porque você já tem bastante da substância que você teria que produzir com essa enzima, tá certo? Então, o corpo diminui a atividade da enzima. E o NADH, né? Por que que o NADH vai inibir a atividade da piruvato desidrogenase? Isso vai acontecer porque aqui no ciclo de Krebs, tudo isso aqui, é um local onde você vai ter bastante produção de NAD, FAD e tudo mais, tá certo? NADH e FADH, né? FADH2, ó, FADH2, tem alguns locais que você faz o NADH mais H+. Então, esse excesso de NADH mais H+, vai inibir a piruvato desidrogenase como um sinal de que, ó, o ciclo de Krebs já está completo, pode diminuir a ação da enzima, sabe? Essa é a grande questão. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Uma coisa importante é sobre a composição da piruvato desidrogenase aqui, gente. A piruvato desidrogenase, para ter a ação dela totalmente funcional, ela depende de três cofatores. A tiamina pirofosfato, que é chamada de TPP, que é uma substância derivada da vitamina B1. A lipoamida, pode ser chamada de LIP, que vem do ácido lipoico. O FAD, que é derivado da vitamina B2, tá certo? Então, uma deficiência nutricional do complexo B, por exemplo, a vitamina B2 e vitamina B1, pode levar a uma redução da atividade da piruvato desidrogenase, porque ela depende desses três cofatores. E aí você pode ter alguns problemas, né? Você não vai conseguir levar o acetil-CoA para o ciclo de Krebs, você não vai conseguir levar o acetil-CoA para a síntese de lipídio, enfim. Pode aparecer uma série de problemas. Como, por exemplo, né? Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e aqui dentro vai ter a formação de NADH, como eu tinha comentado. Se você não tem esses três cofatores, você vai diminuir a proporção de NADH e através disso o corpo vai fazer a fermentação, já que está faltando NADH, né, para tentar compensar. E é nesse momento que você pode ter uma acidose lática, tá certo? E acidose sanguínea, né,
por conta do... Ué, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Enfim, você pode ter uma acidose lática, uma acidose sanguínea por conta do aumento do lactato que está sendo feito justamente por causa dessa regeneração do NAD, tá certo? Enfim, agora entrando no ciclo de Krebs em si, o acetil-CoA vai ser ligado ao oxaloacetato por ação da citrato sintase para formar o citrato, tá certo? Aí o citrato, ó, como vocês podem ver, tem várias vias indo para o ciclo, várias vias saindo do ciclo. Vamos focar no ciclo em si e depois a gente vê as implicações. O citrato, por ação da coenitase, vai se transformar em isocitrato, né? Vai passar por uma transformação em isocitrato. A coenitase é uma enzima que é impedida pelo chumbinho, né? Isso explica a toxicidade dele, porque ele impede a ação da coenitase, então você vai travar o ciclo de Krebs. Mas enfim, a isocitrato vai ser transformado em alfa-cetoglutarato por ação da isocitrato desidrogenase. Aqui está a regulação da isocitrato, ó. ATP, FADH2, NADH mais H+, vão inibir a isocitrato desidrogenase. E por que isso? Porque, como eu tinha falado, ó, o ciclo de Krebs vai gerar FADH2 e NADH. Então, se você já tem bastante dessas duas substâncias, você vai impedir as enzimas do ciclo de Krebs, porque não precisa fazer mais, entende? Não precisa trabalhar a mais, sendo que já está completo esse estoque. Em contrapartida, o NAD, o AMP, o ADP, o FAD, o NAD+, e o aumento da concentração de cálcio vão induzir a atividade dessa enzima. Qual seria a lógica disso, né? Como eu falei, de novo, o ciclo de Krebs vai fazer NAD e FAD aqui. Então, se você tem pouco NAD e FAD, o ciclo de Krebs vai fazer FADH2 e vai fazer NADH mais H+. Então, se você tem um nível baixo desses caras, você vai ter um nível alto de NAD e vai ter um nível alto de FAD. Esse nível alto de NAD e FAD vai induzir a isocitrato desidrogenase, para você ter a conversão de NAD em NADH mais H+, e de FAD em FADH2, tá certo? Essa é a lógica. E qual é a questão do cálcio aqui, né? Ó? O cálcio, isso é bem interessante. Pense em uma célula muscular. A célula muscular, para ter uma contração, ela precisa de um nível elevado de cálcio. Lá na bioquímica da contração muscular, né? Você aumenta os níveis de cálcio para ter essa contração. Então, se a célula percebe que o nível de cálcio aumentou, ela vai acelerar a reação de algumas enzimas, inclusive a isocitrato desidrogenase, para gerar mais energia. Qual que é a lógica, né? Se tem um aumento maior de cálcio, a célula interpreta como um aumento da atividade metabólica dela, como a contração muscular. Então, ela vai aumentar a atividade da isocitrato desidrogenase e de outras enzimas para você ter o ciclo de Krebs correndo, né? E para aumentar a atividade enzimática do metabolismo em geral. Enfim, o alfa-cetoglutarato vai passar por ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase para se tornar succinil-CoA. E a alfa-cetodesidrogenase é bem parecida com a piruvato desidrogenase, porque ela também precisa de de TPP, LIP, FAD e CoA. Lembrando que o CoA, né, do acetil-CoA, que a gente fala muito, né, é a coenzima A. É uma cadeia carbônica grandona, ela é derivada da vitamina B5, tá certo? Então, novamente, a importância aí do complexo B para o metabolismo. E aqui, ó, é a mesma lógica que a gente tinha falado da piruvato desidrogenase ali em cima. Se faltar essas substâncias por deficiência alimentar, vai ter uma redução da atividade da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Enfim, o succinil-CoA, através da succinil-CoA sintetase, vai ser transformado em succinato. O succinato, através da succinato desidrogenase, vai ser transformado em fumarato. E nessa reação você vai ter a formação de FADH2. E o fumarato, através da fumarase, vai ser transformado em malato. E por fim, né, a malato desidrogenase vai transformar o malato em oxaloacetato. Aí você reiniciou o ciclo de Krebs, né? Voltou do começo, onde a gente deu a partida, né? Enfim, uma observação aqui embaixo, ó. Os NADH+, e os FAD, aqui seria FADH2, ó.
ficou só Fa2, ficou faltando. Produzidos são direcionados para a cadeia de transporte de elétrons, que está aqui embaixo, a gente já vai olhar. E aí a regulação alostérica geral do Krebs aqui, ó. O ATP, o Fa de H2 e o NAD de H mais H+, são indicadores, né, de alta energia, ou seja, se você tem um alto nível de Fa de H2, significa que o ciclo de Krebs já correu bastante, então você tem alta energia. Então isso vai inibir as reações do ciclo de Krebs em geral. Agora, o AMP, o ADP, o FAD, o NAD, eles são indicadores de baixa energia, então eles vão induzir as reações do ciclo de Krebs para você gerar mais energia. O metabolismo inteiro praticamente funciona sobre essa lógica, tá? Agora, ó, a cadeia de transporte de elétrons, tá? Eu quis fazer esse caminho mesmo, glicólise, Krebs e cadeia de transportadora de elétrons, depois a gente vai para as outras vias. O que acontece aqui, né? A cadeia de transporte de elétrons é para onde vão ser direcionados tanto o NADH mais H+, quanto o FADH2, que foi feito lá na glicólise no ciclo de Krebs. A cadeia de transporte de elétrons tem 5 complexos, o C1, C2, C3, C4, C5. Cada um deles vai ter a sua função. E através da ação de todos eles, você tem a formação de ATP no final. A gente vai ver como funciona isso. Enfim, ó, o complexo 1 é o complexo que vai pegar os elétrons do NADH mais H+, e vai transformar ele em NAD de novo. Então aqui, ó, tem a regeneração do NAD. Aí esse NAD regenerado ele pode voltar para o ciclo de Krebs e para a glicólise, tá certo? Então você depende da cadeia de transporte de elétrons para regenerar o NAD, para manter as reações do ciclo de Krebs e da glicólise. Caso a cadeia transportadora de elétrons cesse e fique travada, é a fermentação que vai tentar dar conta disso, tá? Só relembrando isso. Enfim, esse elétron que o NAD deu aqui para o complexo 1, isso aqui, ó, só para a gente se situar, ó. Esse aqui é o espaço intermembranal mitocondrial e aqui é a matriz mitocondrial. Só para lembrar, gente, a mitocôndria, ela é uma organela que tem duas membranas, né, ó. Ela é mais ou menos assim, ó. Sendo que aqui dentro é a matriz mitocondrial. Esse aqui é o espaço intermembranal, porque está entre as duas membranas, membrana 1 e membrana 2. Então, isso que a gente está vendo seria um zoom dessa região aqui, ó. Tudo isso aqui seria um zoom dessa região roxa, tá bom? Que é na membrana interna da mitocôndria. Enfim, no complexo 1, o elétron que o NADH mais H+ deu aqui para o complexo 1, ele vai entrar nessa membrana interna e vai sair batendo aqui dentro, ó, tipo não sei dizer, mas ele vai sair quicando aqui dentro. Nesse movimento dele, de sair trombando, batendo nas coisas, ele vai bombear H+ para o espaço intermembranal. Então, novamente, eu apaguei o desenho, eu devia ter deixado. Ó. A mitocôndria é mais ou menos assim, né? Esse espaço intermembranal, entre as membranas, vai começar a ser completo de H+. Vai começar a bombear H+ para essa região, tá certo? Quem faz isso? O complexo 1 aqui logo de início. O complexo 2 vai pegar o elétron do FADH2 e vai regenerar o FAD. Só que aí tem uma diferença importante do complexo 1 e complexo 2. O complexo 2, não, tá vendo que ele é menorzinho aqui, ó, é de propósito isso no desenho. Ele não tem energia suficiente para jogar elétron, quer dizer, jogar H+ no espaço intermembranal. Então, o complexo 2 não vai conseguir bombear próton para esse espaço. O elétron do complexo 1 e do complexo 2 vai ser direcionado para a coenzima Q, tá certo? A coenzima Q, ou também é chamada de ubiquinona, ela realiza um negócio que chama o ciclo Q, ó, que eu deixei escrito aqui embaixo, ó. O ciclo Q, basicamente, ó, é a passagem de elétron pela ubiquinona em dois passos. A ubiquinona primeiro vai receber um elétron, se tornando semiquinona, e antes de enviar esse elétron para o complexo 3 aqui, ela vai se tornar ubiquinol, porque ela recebeu outro elétron. Então ela vai receber dois elétrons, ó, ubiquinona, recebe um elétron, vira semiquinona. Aí a semiquinona vai receber mais um elétron, vai se tornar ubiquinol. Esse ubiquinol vai dar um dos elétrons dele para o complexo 3. Então ela vai perder um elétron, vai voltar a ser a semiquinona.
Aí essa semiquinona vai dar o outro elétron dela para o complexo 3 também, e vai voltar a ser a ubiquinona no final, tá certo? É, caso vocês não tenham entendido isso do ciclo Q, deem um replay no vídeo aí, assistam de novo, ou então tentem ler aqui, porque eu acho que ficou explicadinho. Mas a grande questão disso, né, por que o ciclo Q funciona? Acontece, no caso, né? O ciclo Q funciona para você ter uma maior eficiência nesse transporte de elétron. Porque se você jogasse direto, por exemplo, pegou um elétron, joga um elétron para o complexo Q e esse complexo Q já joga um elétron para o complexo 3. Ou então, sei lá, pega direto os dois elétrons e joga do Q para o 3. Isso ia ter um gasto de energia. Como você faz isso por passo a passo, tem uma maior eficiência energética, então você não gasta energia nessas reações de transferir o elétron do complexo da coenzima Q, perdão, para o complexo 3, tá certo? Então essa é a razão do ciclo Q existir. É uma questão de eficiência energética. Enfim, o complexo 3 também vai bombear próton, tá certo? Então o elétron vai sair batendo aqui dentro e vai ter o bombeamento de próton. E do complexo 3, esse elétron é direcionado para o complexo 4, onde também vai ter o bombeamento de prótons. Só que a grande questão aqui é que no complexo 4, esse elétron vai participar de uma reação química com o gás oxigênio para formar água, tá certo? Então, essa é a grande questão aqui, né? Aqui que entra o porquê que a gente respira oxigênio, né? Por que é importante respirar oxigênio? Porque esse elétron que saiu batendo aqui dentro, ele tem que ir embora em algum lugar. Para onde ele vai embora? Ele vai embora se juntando com o gás oxigênio para formar água, tá certo? E aí, através disso, você consegue jogar mais elétrons aqui dentro, tá certo? Você consegue dar vazão aos elétrons que estão participando aí do metabolismo. Então, se você não tem oxigênio, você não vai ter como tirar os elétrons que estão aqui dentro batendo. Então, você vai saturar todo esse ciclo dessa membrana. Então, vai parar de bombear próton, e aí a gente já vai ver por que a gente bombeia próton, tá? Então, vamos ver, ó. Todo esse próton que foi bombeado aqui no espaço intermembranal, né, que eu fui colocando, ele não tem permeabilidade pela membrana. Então ele não consegue ir para o citossol, que seria aqui fora, e ele não consegue voltar para dentro da matriz mitocondrial. Ele fica preso no espaço intermembrana da mitocôndria. E aí qual é a questão? O complexo 5, que é a ATP sintase, o próton tem como atravessar ele. Ele tem uma permeabilidade pelo complexo 5. E quando ele passa por dentro do complexo 5, ele muda a conformação de algumas proteínas, né? De algumas estruturas, que vão fazer com que o complexo 5 gere ATP. Ele vai pegar, sei lá, o AMP, por exemplo, adenina monofosfato, e vai transformar em ATP. Então é aqui no complexo 5 que você tem a síntese de ATP. Então, ó, se a gente fosse olhar o macro, o geral, você bombeia próton para o espaço intermembranal para esse próton depois passar pelo complexo 5 e gerar ATP, tá certo? Se você para o movimento dos elétrons aqui, você não bombeia próton para o espaço intermembranal, então você não vai formar o ATP aqui, tá certo? Então agora dá para encaixar todas as peças. Se não tiver gás oxigênio, você não vai conseguir dar vazão para os elétrons que estão aqui dentro. Então você vai saturar isso aqui e vai parar de bombear H+ para o lado de fora, tá certo? Se você para de bombear H+, não vai ter o movimento de H+ pelo complexo 5, então você não vai mais gerar ATP. E é por isso que uma situação de sem oxigênio pode ser fatal. Porque você gera muito ATP aqui na cadeia de transporte de elétrons. É essencial para a nossa espécie ficar viva, tá certo? Então você precisa do gás oxigênio. Alguns venenos, por exemplo, algumas toxinas, né? Ó, por exemplo, o cianeto e o monóxido de carbono, por exemplo, eles se ligam no complexo 4 e vão impedir a ação do complexo 4, de forma geral. Então, se você impede a ação desse complexo, você impede toda essa logística que a gente falou de bombear próton, de dar vazão para o elétron,
de ter a passagem dos prótons aqui. Então, através disso, você vai ter um problema energético. Como vocês devem saber, o cianeto é fatal, a toxina dele. Então, essa é a grande questão, tá? O cianeto vai impedir o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons. E aí, o que o corpo faz para tentar compensar isso? O que, que eu já comentei já, ó. Como você vai ter um acúmulo de NADH, perdão, o corpo vai recorrer à fermentação para dar vazão a esse NADH que está acumulado, para ele se tornar NAD+ de novo e continuar as reações da glicólise, tá certo? Mas esse lance da fermentação é só um jeito de tentar tampar um buraco de um bote, sabe? Não vai dar certo. Funciona momentaneamente. Então, por exemplo, se você prender a respiração por um tempo, muitas células vão começar a fazer fermentação e você vai continuar vivo. Só que a longo prazo é inviável você fazer fermentação para continuar vivo. Você precisaria da cadeia de transporte de elétrons, tá certo? Enfim, essa é a grande questão. Tá indicado aqui, pessoal, um monte de coisa mais detalhada, essa cadeia de transporte de elétrons, está indicado aqui onde eu escrevi. Qualquer coisa vocês leem depois, vocês têm esse arquivo. E qualquer coisa é só pausar o vídeo para ler também, né? Mas enfim, ó, essa é não é via comum. Eu diria que essa aqui é a via geral não geral, né, mas é a mais famosa do metabolismo de carboidratos. Que é a via da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Agora a gente vai dar um pouco mais de foco para as vias secundárias, entre aspas. Não são secundárias, né? Elas são muito importantes também. Mas nas outras vias que estão acontecendo em paralelo, porque olha só, tá cheio de coisa pra gente ver. A primeira delas é a via do glicogênio, tá? Que tá aqui em cima, ó, pra gente ver. Primeira coisa que acontece, gente, é a glicogênese, que é a formação do glicogênio. Primeiramente, né, o que é o glicogênio? O glicogênio é um polímero de glicose. E o que é um polímero? Caso vocês não lembrem, um polímero é quando você pega uma substância química e fica parecendo uma corrente, sabe? Cheia de elos, assim, mas é a mesma substância química várias vezes. Então, o glicogênio é um jeito de você estocar a glicose, estocar a energia para algum outro momento que você precise. As enzimas responsáveis, né, a enzima principal da glicogênese é a glicogênio-sintase, que vai ser a enzima que vai polimerizar a glicose. Só que uma coisa importante também, ó, é que para fazer glicogênio, você precisa de UTP. O que é o UTP, né? O UTP é que nem, não tem um ATP, que aqui é a adenosina. O UTP é de uracila, é outra base nitrogenada, basicamente. Você precisa desse UTP para ter a síntese de glicogênio, tá bom? O UTP vai se ligar à glicose 1-fosfato e formar UDP-glicose. Então, repara, ó, era UTP virou UDP, perdeu um fosfato aí no meio. Essa UDP-glicose, por ação da glicogênio-sintase, vai formar o glicogênio, tá certo? A glicogênio-sintase, ela pega lá, por exemplo, isso aqui ó, é um exemplo de um polímero de glicogênio, né, um raminho de glicogênio com 3 glicoses, tá vendo? 3 bolinhas. Aí você pega 2 UDP-glicoses, por exemplo, e vai adicionar essas 2 glicoses, tá vendo? Ó, no ramo do glicogênio. Essa reação vai liberar também 2 UDP. Esse UDP desgruda, né, da glicose e depois ele é regenerado em UTP de novo para ele poder voltar aqui na formação de glicogênio, tá certo? A glicogênio-sintase realiza ligações alfa-1,4, tá certo? Então, ela vai ligar glicoses no mesmo ramo. Que qual que é a questão, né? Se você pensar, o glicogênio é uma molécula cheia de ramos ela não é linear, sabe? O glicogênio não é linear. Ele é cheio de ramos justamente para aumentar a superfície de contato. Tá vendo? Estou esquematizando aqui um exemplo. E aí qual é a questão? Ó, pensa bem, ó, essa ligação, vamos chamar isso aqui de uma ligação entre aspas retilínea, tá vendo? De 180 graus, tá vendo?
Essa ligação é chamada de ligação alfa 1,4, que você vai ter um mesmo ramo linear, tá vendo? Se você tiver uma ramificação, como por exemplo, ó, aqui, isso aqui é uma ramificação, por exemplo. Essa ligação vai ter um ângulo diferente e vai ser chamada de ligação alfa 1,6, tá? Alfa 1,6. Qual é a questão? Ó, para você formar a ligação alfa 1,4 e formar a ligação alfa 1,6, você precisa de duas enzimas diferentes. A glicogênio sintase forma as ligações alfa 1,4, então ela vai pondo uma glicose a mais em cada ramo. A enzima ramificadora forma ligações alfa 1,6, tá vendo? Então ela vai formar um novo ramo, tá? E aí como que funciona a atividade dessa enzima ramificadora? Ela vai pegar um ramo, vamos supor que você tem um ramo grandão lá, assim, ó. Esquematizei sem as bolinhas, só o traço. Um ramo mais ou menos assim, ó. Ela vai chegar nesse ramo, vai tirar 7 carbonos desse ramo. 7 carbonos não, perdão. Vai tirar 7 glicoses desse ramo e vai formar um novo ramo com essas 7 glicoses que ela removeu daqui, tá certo? E aí agora você tem um novo ramo, você pode adicionar novas glicoses aqui. Aí quando isso aqui estiver grande, o que ela vai fazer, a ramificadora, de novo? Ela vai cortar um pedaço disso aqui com 7 glicoses e vai colocar um outro ramo com 7 glicoses e aí você volta a pôr de novo. Enfim, aí você vai tendo vários ramos, é isso que a ramificadora faz. Já a glicogênio sintase, ela só vai adicionando, ó, glicose por glicose em um ramo que já existe, tá? Então você precisa da ação dessas duas enzimas, tanto da ramificadora quanto da sintase, para ter a formação de glicogênio. E aí tem uma observação também, ó. A glicogênio sintase, ela tem um alto km para moléculas de glicogênio pequenas. E ela tem um baixo km para moléculas de glicogênio grande. O que é esse negócio de km, né? Eu sempre uso uma associação para eu lembrar. É só uma coisinha assim para lembrar mesmo, tá? Uma associação. Sobre como que funciona isso do km. Eu penso como se fosse um carro. Um carro com uma alta quilometragem é um carro mais velho, não é? Então ele vai ser um carro menos eficiente. Então, se a glicogênio sintase tem um alto km para moléculas de glicogênio pequena, ela é menos eficiente com moléculas de glicogênio pequena. Deu para entender? Então, quando a molécula de glicogênio é pequena, ela vai adicionar a glicose mais devagar. Só que ela tem um baixo km para moléculas de glicogênio grande. Ou seja, quando a molécula de glicogênio é grande, novamente, negócio do carro. O carro com uma baixa quilometragem é um carro que está eficiente ainda, ele está novo. Então, um baixo km seria uma alta eficiência. Então, ela vai ter uma alta eficiência para molécula de glicogênio grande. Ou seja, né? Uma molécula de glicogênio pequena, como se fosse assim, ó. A glicogênio sintase vai ter dificuldade de adicionar novas glicoses aqui. Não é dificuldade, mas ela vai ser mais lenta. Agora, se fosse uma molécula de glicogênio grandona, ela ia adicionar bem mais rápido as glicoses, tá bom? Isso é meio paradoxal, né? É meio contraintuitivo. E aí o que acontece? Existe uma molécula que chama glicogenina que vai atuar para ajudar nesse funcionamento. Porque pensa comigo, ó, você está de jejum, você está lá muito tempo sem comer. Você tinha uma molécula de glicogênio grandona, só que como você ficou de jejum, isso foi sendo consumido. Aí ficou uma molécula de glicogênio menor. Aí você vai lá e se alimenta. Você acabou de se alimentar. Qual seria a lógica? De você aumentar isso aqui o mais rápido possível, para você restabelecer sua reserva energética. Só que como você ficou de jejum por um bom tempo, essa molécula está pequena. Se a molécula está pequena, o km da glicogênio sintase está maior. Então ela vai ser mais lenta para adicionar glicogênio. Para adicionar glicose, perdão. O que o corpo inventou, né? Para dar um jeito de aumentar a velocidade da deposição de glicose aqui, mesmo quando está pequeno esse glicogênio. A glicogenina é uma molécula, essa bolinha aqui, ó, que eu esquematizei, que ela vai se autoglicosilar. O que é glicosilar, né? Glicosilar, gente, é fazer ligação glicosídica, que seria a ligação do glicogênio. Ela vai se autoglicosilar com a UDP-glicose. Lembra que sempre precisa da UDP-glicose, tá? Então essa glicogenina, pensa nela como se fosse um brigadeiro. E você vai jogar esse brigadeiro em granulado. Sendo que o granulado é a glicose.
Então ela vai aderir um monte de glicose nela, a glicogenina. Aí essas glicoses que ela aderiu, ela vai jogar pro glicogênio, tá certo? Ela vai jogar essas moléculas pro glicogênio, esses granulados, entre aspas, né? Aí o glicogênio vai ficar maior. Aí pensa que várias glicogeninas vão estar fazendo isso, então você vai aumentar o tamanho desse glicogênio. Como esse glicogênio ficou grande agora, você diminuiu o km da glicogênio sintase. Então ela vai voltar a polimerizar rapidinho as glicoses, entendeu? Gente, perdão, mas não dá pra ficar repetindo muita coisa aqui. Se não deu pra entender, tenta voltar o vídeo, tenta ler o que tá escrito aqui, tá bom? Qualquer coisa, tira dúvida comigo, conversa comigo depois. Enfim, teve a formação do glicogênio, ó, o polímero de glicose aqui. O que vai acontecer agora? A glicogenólise, a outra via, é a quebra do glicogênio. Você vai quebrar glicogênio de volta para a glicose, tá certo? Porque não adiantaria nada você fazer um estoque de uma coisa que você não consegue usar, né? Então tem que ter as duas vias. A via de formação do estoque, que é a via da glicogênese, e a via de liberar o que está nesse estoque, que é a glicogenólise. Tem uma enzima que chama glicogênio fosforilase, ó. Ela vai removendo, ó, o funcionamento dela é o seguinte, ó, ela vai removendo glicose de 1 a 1, tá certo? Só que isso até sobrar 4 glicoses em um ramo. Então, por exemplo, vamos pensar nesse ramo aqui, ó. Ela vai remover isso aqui, e aí vai ficar com... Vamos supor que esse ramo fosse maior também, tá, gente? Ela vai remover uma glicose, vai remover outra glicose, vai remover mais uma. Aí sobrou, ó, 4 glicoses no ramo. Agora, o que vai acontecer? Quem vai atuar aqui não vai ser mais a glicogênio fosforilase. Vai ser a enzima cortadora de ramos. Ela vai vir aqui e vai remover 3 glicoses. Tá certo? E vai mandar essas 3 glicoses lá para outro ramo. Sei lá, algum ramo que já existisse aqui, tá? Ela não vai criar outro ramo, ela vai mandar para um que já existia. E aí ela jogou essas 3 glicoses para outro ramo e vai liberar essa última glicose aqui, ó. Tá certo? E assim continua acontecendo, tá? Então, ó, na verdade, eu acho que não ficou tão intuitivo isso aqui. Então, ó, pensa o seguinte, ó, você tinha um ramo aqui, tá certo? E aqui, ó, o ramo que vai ser quebrado. A glicogênio fosforilase vai tirar a glicose de um em um, ó, tirou um, tirou outro, vai liberando essa glicose para a célula. Quando chegar em 4 glicoses aqui, quem vai atuar não vai ser a glicogênio fosforilase, vai ser a enzima cortadora de ramos. O que ela vai fazer? Ela vai pegar 3 glicoses aqui, tá vendo? E vai jogar essas 3 glicoses para um ramo que já existe aqui, por exemplo, ó. Então ela vai pegar essas 3 glicoses e jogar para o outro ramo, ó. E aí, tá vendo que sobrou uma glicose aqui? A própria enzima cortadora de ramos vai cortar essa glicose e liberar ela para a célula, tá? Aí pronto, você acabou de sumir com o ramo que existia aqui. Agora, nesse ramo de cima, volta aquilo de novo, ó. A glicogênio fosforilase vai tirando de 1 em 1 até sobrar 4, tá vendo? Sobrou 4, vai vir a cortadora de ramos e continua o ciclo, tá certo? Isso para ir formando glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato vai passar por reação com a fosfoglucomutase e ser transformada em glicose 6-fosfato. Agora, ó, isso aqui é importante. Essa glicose 6-fosfato pode ser direcionada para a via da glicólise, que a gente já viu, tá certo? Mas ela também pode ser transformada em glicose para ser jogada no sangue. Mas só o fígado consegue fazer isso. Dentre todos os órgãos, só os hepatócitos têm Na verdade não é só os hepatócitos. Se eu não me engano, no rim também tem, mas o foco é no fígado, tá? O fígado tem uma enzima que chama glicose 6-fosfatase. O que ela vai fazer, né? Ela vai tirar o fosfato da glicose 6, transformando a glicose 6 em glicose. Aí essa glicose é liberada no sangue, tá certo? Para você manter uma taxa de glicose no sangue. Então, ó, a glicose 6-fosfatase está presente no retículo endoplasmático do fígado. Através da ação dessa enzima, é possível liberar a glicose proveniente da glicogenólise, que é a quebra de glicogênio, e da gliconeogênese, que já a gente vê, no sangue. Então, ó, qual é a grande questão?
você precisa ter um nível basal de glicose no sangue para as células funcionarem certinho. O que você faz para manter essa glicose no sangue? A glicogenólise, que é quebrar o glicogênio, e a gliconeogênese, que é fazer glicose nova, tá? Depois a gente vê isso. Quem faz isso é o fígado, porque só o fígado, né, entre aspas, só o fígado tem essa enzima aqui para transformar a glicose 6 em glicose, tá? E eu deixei o funcionamento da enzima aqui do lado, ó, que é bem importante, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, o que acontece, ó? Isso aqui seria o retículo endoplasmático de um hepatócito, tá? Aqui é o citoplasma do hepatócito. A glicose 6-fosfato, proveniente tanto da quebra de glicogênio quanto da gliconeogênese, vai passar por um transportador de glicose 6-fosfato e vai entrar dentro do retículo endoplasmático do fígado. Aí lá, ela vai passar por ação da glicose 6-fosfatase, que é essa enzima que a gente viu, ó, e vai formar glicose e fosfato. Aí essa glicose passa para o citossol de novo e depois é liberada no sangue para outras células usarem, tá? Existe uma doença que chama doença de von Gierke. A doença de von Gierke tem a tipo 1A e a tipo 1B. A tipo 1A é a ausência da enzima glicose 6-fosfatase. E a tipo 1B é a ausência desse transportador aqui. Então, pensa bem, ó, tantos esses dois tipos vão impedir a reação de glicose 6-fosfato se transformar em glicose para ir para o sangue, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Ó, vai ter sintomas de hipoglicemia. Por quê? Porque, pensa bem, ó, a glicemia é a medida de glicose no sangue. Você vai ter uma hipoglicemia porque o corpo não está fazendo glicose para mandar para o sangue. Isso por causa da diminuição da glicogenólise e da gliconeogênese. E vai ter uma acidose lática, tá certo? Por quê? Porque você vai mexer com a gliconeogênese. Depois a gente vai ver de onde vem essa acidose lática, tá? Mas essa é a grande questão, gente. A doença de von Gierke é bem importante, essa enzima é muito importante, dá pra ver, né? Porque, pensa bem, tem muitas células que são de glicose. Por exemplo, as hemácias, ou então o sistema nervoso, o sistema nervoso central, né? Eles preferem a glicose do que outros substratos. O sistema nervoso, inclusive, só pode usar ou glicose ou corpo cetônico. Então, se você debilita, né, a formação de glicose, você vai ter prejuízo para o sistema nervoso central e vai ter prejuízo para as hemácias também, tá? Enfim, ó, essa era a via do glicogênio. Agora vamos dar uma olhada na via da pentose fosfato que está aqui embaixo, ó. A via da pentose fosfato, olha que interessante, ó, tanto a pentose fosfato, quanto que é essa via de baixo, quanto a via do glicogênio, que está aqui em cima, que a gente viu, né? Repara que as duas partem da glicose 6-fosfato, né? É a molécula que vai levar a elas, tá? Qual que seria a questão disso, né? A glicose 6-fosfato vai ser ou enviada para a glicólise em si, ou para o glicogênio, ou para a pentose fosfato. Então seria um ponto de ramificação de vias aqui, tá? Bem importante. Enfim, ó. O que acontece? A glicose 6-fosfato, por ação da glicose 6-fosfato desidrogenase, repara nisso aqui, ó. Tem uma molécula que a gente está de olho aqui, ó, que chama NADP. NADP é diferente de NAD, tá bom? Os dois são transportadores de elétrons, muito parecidos, mas são diferentes, eles participam de reações diferentes. A via da pentose fosfato, perdão, ela forma NADPH mais H+, em duas das suas reações, tá certo? Eu acho que o mais importante é você saber que a pentose fosfato forma NADPH, perdão, e esse NADPH é muito importante para o controle de reativos de oxigênio. Já já a gente vê isso. Mas enfim, ó, continuando a via aqui, ó, guarda que você está formando NADPH, tá? Vai chegar numa substância que chama ribulose 5-fosfato. E essa ribulose 5-fosfato é transformada em ribose 5-fosfato, tá? Essa ribose, a partir desse momento, ela pode ser direcionada para duas vias. Para síntese de nucleotídeo, ou seja, né, para você fazer lá, lembra do DNA que você tem lá a sequência de nucleotídeo, sei lá,
A, U, G, 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 C. É que isso aqui é de RNA, né? Mas enfim, tanto a síntese de nucleotídeo de RNA quanto a síntese de nucleotídeo de DNA é direcionado com essa ribose. Então, em momentos de divisão celular, essa ribose é direcionada para a síntese de nucleotídeo. Mas se a célula não tiver em divisão celular, para não desperdiçar esses carbonos que estão aqui, a célula faz um negócio que chama interconversão de açúcares. Vai transformar a ribose 5-fosfato em glicose 6-fosfato de novo. Vai voltar aqui para cima. Então, ó, o que acontece? Essa interconversão de açúcares é conhecida como a segunda fase da pentose fosfato. Então, ela vai acontecer só quando a célula não está em divisão, porque aí você não está precisando de nucleotídeo, tá? Então, você vai pegar a ribose, né, que é um açúcar de 5 carbonos, e através de transaldolases e transcetolases, você vai transformar essa ribose em frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, que vão ser transformados em glicose 6-fosfato depois, tá? Então você vai regenerar a glicose, essa é a questão. Porque, ó, a grande questão é a seguinte, ó, a via da pentose fosfato é feita a todo momento. Em todo momento as células estão fazendo a via da pentose fosfato. Por quê, né? As células não estão em divisão em todo momento, então elas não estão fazendo isso por causa da ribose. Elas estão fazendo isso por causa do NADPH, tá? Porque as células precisam de NADPH a todo momento. Ele participa de muitas reações, seja de síntese de lipídio, seja de na próprio controle de espécies reativas de oxigênio. Porque o que é isso, né, as espécies reativas de oxigênio? Nas reações químicas que acontecem no metabolismo, na cadeia respiratória e em vários outros lugares, existe a formação de espécies reativas de oxigênio, que podem ser o H2O2, que é a água oxigenada, entre aspas, né, o peróxido de hidrogênio, a hidroxila e outras substâncias assim. Para você neutralizar esses reativos, você precisa de uma enzima que chama glutationa peroxidase, que vai transformar o reativo de oxigênio em água, que não vai agredir o corpo, tá? Porque esses reativos de oxigênio podem reagir com a membrana celular das células e causar a lise das células. Então você tem que controlar o nível disso, tá certo? Então você transforma o reativo de oxigênio em água para controlar isso, tá? Por ação da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase precisa como um cofator, né, a glutationa reduzida. Então, a glutationa reduzida com a glutationa peroxidase transforma o reativo de oxigênio em água. Tá bom, né? Deu para entender. Depois dessa reação, a glutationa reduzida se torna glutationa oxidada. Ela vai ser oxidada, né, por esses reativos de oxigênio. E aí, para você transformar a glutationa oxidada em glutationa reduzida de novo, para você conseguir fazer esse ciclo de novo, você precisa do NADPH, que ele vai ser importante para o funcionamento da glutationa redutase, que vai reduzir a glutationa oxidada em glutationa reduzida. Então você precisa de NADPH para ter glutationa reduzida, que vai ajudar a glutationa peroxidase a neutralizar a espécie reativa de oxigênio. Essa é a questão. Então você precisa de reativo de oxigênio você precisa de NADPH a todo momento. Porque ó, você vai usar o NADPH, ele vai voltar a ser NADP. Aí esse NADP vai voltar lá para a pentose fosfato para ser regenerado em NADPH para voltar para cá e continuar todo esse ciclo. Então, ó, por exemplo, ó, os eritrócitos só conseguem controlar o estresse oxidativo através desse mecanismo, da glutationa peroxidase. Então, caso tiver uma mutação na glicose 6-fosfato desidrogenase, que é essa aqui, ó, e ela não seguir essa via do jeito certo, você vai ter uma deficiência na via da pentose fosfato. Então, você vai ter um menor nível de NADPH sendo formado. Então, a deficiência de NADPH no eritrócito vai culminar em uma anemia hemolítica aguda. Por que isso? Porque as espécies reativas de oxigênio vão interagir com a membrana plasmática do eritrócito, causando lise celular. Então, assim, ó, o eritrócito só tem esse mecanismo para controlar a espécie reativa de oxigênio. Então, se você não está tendo a formação de NADPH por causa de uma mutação na glicogênio 6-fosfato desidrogenase, você vai aumentar os níveis de reativo de oxigênio no corpo,
E aí a hemácia vai morrer por causa disso, vai causar lise da hemácia. Por isso que é anemia hemolítica aguda, tá? Enfim, essa é a via da pentose fosfato, tá? Ela acontece a todo momento, ela é muito importante, tá bom? Deixa eu ver qual que vai ser a próxima via aqui que a gente pode falar agora. Já foi o ciclo de Krebs, né? Glicogênio já foi. Cadeia de transporte de elétrons já foi. Aqui estão as lançadeiras. Enfim, eu acho que eu já vou partir pra via do gliconeogênese, tá certo? Esse lance das lançadeiras, ele é muito importante para a integração do metabolismo entre outras vias, tá certo? Então, essa parte das lançadeiras eu recomendo que vocês leiam. Eu não vou falar aqui porque eu tô sem muito tempo hábil para isso. Então eu vou focar na gliconeogênese, depois na regulação covalente do metabolismo. Mas eu recomendo que vocês leiam sobre ali embaixo, né, que era a regulação da lançadeira. Enfim, a gliconeogênese seria basicamente você fazer glicose no seu corpo, porque como eu comentei, tem células, tem tecidos que dependem muito da glicose, tá certo? Então, ó, por exemplo, você pode fazer glicose através do lactato, tá certo? O lactato não é feito, né? Ele é feito na caramba, na fermentação. Então existe um ciclo que chama ciclo de Core. Como eu deixei explicado aqui, ó, o ciclo de Core é a geração de glicose a partir do lactato. Os eritrócitos produzem lactato, por quê? Porque eritrócito não tem mitocôndria, então ele tem que fazer fermentação. E o fígado realiza gliconeogênese a partir de tal lactato para devolver a glicose no sangue para os eritrócitos. Por exemplo, né, pode ser para o eritrócito e para outras células também. E aí qual é a questão? Ó, vamos partir do lactato aqui. Ó. Teve a fermentação, formou o lactato. Aí o lactato, pela lactato desogenase mesmo, vai ser formado em piruvato. Esse piruvato, através da piruvato carboxilase, vai ser transformado em oxaloacetato, tá? Isso vai ter um gasto de ATP. Então, ó, isso é importante. A gliconeogênese, ela gasta ATP. Você fazer glicose a partir de outras substâncias gasta ATP. Só que é necessário muitas vezes. Ok que você vai ter um saldo, né? Porque você vai gastar alguns ATPs fazendo a glicose. E às vezes um tecido que faz a cadeia de transporte de elétrons vai gerar muito mais ATP. Então aí você teria um saldo. Mas a grande questão é que tem células, por exemplo, de eritrócito, que depende da glicose. Por exemplo, né? Ele pode usar algumas outras coisas também, mas muitas vezes a glicose é preferível para muitos tecidos, como o sistema nervoso. Então esse gasto de ATP acaba compensando. Então a piruvato carboxilase vai transformar piruvato em oxaloacetato, tá certo? Esse oxaloacetato, agora, ó, o que está acontecendo aqui, né? Vamos esquematizar. Você tem lá a mitocôndria, lembra que eu já tinha esquematizado? Ó, e ela está dentro de uma célula, né? No caso ficou apertadinho aqui o espaço, ó. Pensa que isso aqui é o citossol e aqui é a mitocôndria. Isso aqui, ó, tem reação que está acontecendo dentro da matriz mitocondrial, aqui dentro. E tem reação que está acontecendo no citossol, aqui fora. A grande questão, qual que é aquele lance de lançadeira, né, tudo mais, que eu falei para vocês darem uma lida depois. Tem substâncias químicas que não atravessam a membrana da mitocôndria, tá? Como, por exemplo, o oxalacetato, ele não vai atravessar. Então, você vai ter que ter a formação de aspartato. Porque o aspartato atravessa a membrana mitocondrial, ela vai sair de dentro da mitocôndria do citoplasma. Então é o seguinte, ó, o oxalacetato formado pela piruvato carboxilase vai passar por uma reação aqui e vai ser transformado em aspartato. O que vai acontecer? Esse oxalacetato vai reagir com glutamato, formando aspartato e alfa-cetoglutarato. Porque o aspartato e o alfa-cetoglutarato, os dois são permeáveis à membrana. Então aí os dois vão atravessar da mitocôndria para o citossol. E aí lá no citossol vai ter a reação inversa, ó. O aspartato vai reagir com o alfa-cetoglutarato, formando oxalacetato e glutamato. Então você transportou esse oxalacetato de dentro da mitocôndria para o citossol. Essa foi a questão. Aí esse oxalacetato vai ser direcionado para formar fosfenolpiruvato,
E agora, ó, tá vendo o azul escuro? Você já está na via da glicólise. Então agora é só ter as reações inversas, né? Você segue o caminho contrário da glicólise até chegar onde a gente viu lá, ó, da glicose 6-fosfatase, que ela vai transformar em glicose e jogar isso pro sangue. O fígado, né, vai transformar a glicose e jogar pro sangue, pros eritrócitos, sistema nervoso. Então é sempre importante lembrar que a gliconeogênese é o contrário da glicólise, tá certo? As regulações vão ser o contrário e tudo mais, porque a glicólise é quebrar a glicose, gliconeogênese é formar glicose. Então, ó, como eu tinha falado, ó, o oxalacetato pode ser transformado em fosfenolpiruvato dentro da matriz mitocondrial, tá certo? Que foi o que a gente tinha visto, ou no próprio citoplasma, caso ele estiver no citoplasma, né? Isso por conta da existência de uma PEP, é fosfenolpiruvato. Então, fosfenolpiruvato carboxiquinase, perdão, que é essa enzima, ela existe tanto dentro da mitocôndria quanto no citoplasma. Só que para ter a conversão do oxalacetato em fosfenolpiruvato no citoplasma, tem a necessidade do oxalacetato tem a necessidade de converter o oxalacetato em aspartato primeiro, né? Por quê? Porque o oxalacetato não vai atravessar a membrana da mitocôndria, mas o aspartato vai. Então você tem essa transformação para que o aspartato atravesse a membrana e aconteça lá no citosol, tá certo? Agora tem a outra via também, que é o ciclo da alanina. Só para deixar bem claro, né? O ciclo de Cori seria você fazer glicose a partir do ácido lático que você fez na fermentação. O ciclo da alanina seria você fazer glicose a partir de aminoácido. Então vamos dar uma olhada, ó. Acontecem duas etapas no ciclo da alanina, tá? Então, ó, tem essa aqui que seria a primeira etapa e essa aqui que seria a segunda etapa. Elas acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, ó, o ciclo da alanina é realizado em duas etapas e permite que a glicose seja gerada a partir de aminoácidos. Todos os aminoácidos, com exceção de leucina e lisina, são gliconeogênicos. Que é isso, né? Você pode fazer glicose com todos os aminoácidos, menos com a leucina e com a lisina. Diversos aminoácidos podem ser transformados em alanina, para que então o ciclo da alanina ocorra. Não está representado aqui, né? Mas para a produção de uma glicose a partir da alanina, você vai usar duas alaninas e vai gastar 10 ATPs. Então tem um pedágio da conversão de aminoácido em glicose. Explicando esse macro primeiro. Você tem lá a proteína, né? Só para relembrar, tem lá uma proteína. Ela é formada por vários aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser convertidos em alanina e essa alanina vai poder ser transformada em glicose, tá certo? É lógico que tem exceção, né? Não são todos os aminoácidos. Eu falei, ó, a leucina e a lisina não podem fazer esse ciclo. Mas, em geral, os outros podem. Então você vai transformar eles em alanina para transformar a alanina em glicose. Só que para isso você gasta 10 ATPs, tá certo? Então pensa bem, ó, se você come a glicose, já está pronto. É só você queimar essa glicose, você gera muito ATP. Para você transformar aminoácido em glicose, para depois queimar essa glicose, você vai gastar 10 ATPs. Então tem um pedágio aí, tem um custo para você fazer essa glicose. É lógico que o corpo precisa fazer isso muitas vezes. Então ele vai seguir essa lógica. Só que isso explica por que uma dieta baseada em proteínas pode ajudar a emagrecer do que uma dieta baseada em carboidrato, por exemplo. Porque para você transformar essas proteínas em glicose, você vai gastar energia. Então você vai ter menos energia, entre aspas, sabe? Então ajudaria a emagrecer por causa desse pedágio. Isso explica, tá? Enfim, agora esmiuçando o ciclo da alanina em si, né? As reações dela. Vamos pegar a primeira fase aqui, ó. Lá no citoplasma, a alanina vai ser transformada em piruvato, tá? E aí, ó, de novo, ó, o alfa-cetoglutarato e o glutamato, né? A alanina com o alfa-cetoglutarato vai formar piruvato e glutamato. Esse piruvato vai entrar na matriz mitocondrial e vai ser transformado em oxalacetato. Esse oxalacetato vai ser transformado em malato e esse malato
vai ser transformado de novo em oxalacetato para ter as reações aqui, tá certo? Você fala, nossa, mas por que que dá essa volta, né? De malar, por que que você só não jogou o oxalacetato para reação? Porque, ó, isso aqui está acontecendo no citoplasma, tá vendo? Lembra que o oxalacetato não atravessa a membrana mitocondrial. Aqui está dentro da mitocôndria tudo isso aqui. Então, você vai ter que transformar o oxalacetato em malato, para esse malato atravessar a membrana, cair no citoplasma, aí você transforma o malato de novo em oxalacetato, e aí esse oxalacetato vai ser transformado em fosfenolpiruvato aqui de novo, ó, lembra? Pela PEP carboxiquinase, mesma coisa. Essa é a primeira via. Só que é o seguinte, ó, esse glutamato que entrou dentro da matriz, ó, ele vai reagir com uma molécula que chama ornitina, para ser transformado de volta em alfa-cetoglutarato, para esse alfa-cetoglutarato poder voltar para o citoplasma e continuar o ciclo. Essa ornitina, quando ela reagir junto com o glutamato, ela vai ser transformada em citrulina. A citrulina vai sair de dentro da mitocôndria para o citoplasma, tá vendo? E vai participar da conversão de aspartato em malato. A gente já vai ver o que é isso. E vai voltar a ser ornitina, tá? Então, ó, olhando para a segunda via aqui, ó, a alanina vai ser transformada em piruvato, ó, a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Tá vendo? Ó? Alanina virando piruvato, alanina virando piruvato. Esse piruvato vai ser transformado em oxaloacetato de novo, dentro da mitocôndria. Só que agora, ao invés de você transformar o oxalacetato em malato, você vai transformar o oxalacetato em aspartato. Esse aspartato também atravessa a mitocôndria. Ele atravessa, né, a membrana mitocondrial. Então ele vai para o citoplasma. Aí esse aspartato no citoplasma vai ser transformado em malato. Tá certo? E aí vai ter a ação da citrulina tornando-se ornitina para transformar o aspartato em malato. Aí esse malato vai lá no citoplasma vai ser transformado em oxalacetato. E aí novamente, né, como eu tinha falado, esse oxalacetato vai passar por ação da fosfenolpiruvato carboxiquinase para formar fosfenolpiruvato. E esse fosfenolpiruvato vai seguir a via da gliconeogênese aqui para formar a glicose, tá certo? Então a grande questão é essa, gente. O que vocês têm que guardar mesmo é o macro, tá? Tanto o ciclo de Core quanto o ciclo da alanina são ciclos da gliconeogênese. O ciclo de Core é para você transformar lactato em oxalacetato, que vai ser transformado em fosfenolpiruvato. E o ciclo da alanina é você transformar qualquer aminoácido em alanina, né? E aí essa alanina você transformar em malato, que vai ser transformado em oxalacetato, que vai ser transformado em fosfenolpiruvato, que vai seguir a via da gliconeogênese. Eu acho que o mais importante é guardar esse macro, tá? Para que serve o ciclo da alanina? Para que serve o ciclo de Core? Tá? E aí essa é a grande questão, né? Ó, repara que tanto o ciclo da alanina quanto o ciclo de Core vão objetivar formar o oxalacetato, porque esse oxalacetato vai ser transformado em fosfenolpiruvato, como eu falei de novo, né? Vai seguir a via da gliconeogênese até se tornar glicose, ele vai correr o sentido contrário da glicólise aqui, tá? Então, esse é o macro, tá? Da gliconeogênese. Agora, sobre a regulação hormonal de tudo isso, tá? Eu deixei aqui do lado, parece até um apêndice, né? Mas porque é relativamente simples mesmo, tá bom? É relativamente simples como que acontece a regulação hormonal de todas essas vias. O que acontece? Ó, regulação covalente do metabolismo. Relembrando, né? A covalente é essa regulação hormonal. A insulina vai seguir uma via de MAP-quinase, que é uma transdução de sinal, até ativar a fosfoproteína fosfatase. Essa fosfoproteína fosfatase, o que ela vai fazer, né? Ela vai inibir a gliconeogênese, vai induzir a glicólise, vai induzir a glicogênese, vai induzir a lipogênese,
vai inibir a glicogenólise e vai inibir a lipólise. Ao invés de decorar tudo isso, é muito mais fácil você raciocinar em cima, porque você consegue guardar. Guarda sempre o raciocínio que a insulina é o hormônio do estado alimentado. Então, se acabou de comer, você vai ter um nível alto de insulina. Essa insulina, você está no estado alimentado. Então, pensa o seguinte, ó, eu acabei de comer, eu estou alimentado. Eu vou querer fazer glicose? Ou seja, né, seguir a via da gliconeogênese? Claro que não, você já vai ter glicose, você não precisa fazer isso. Então, eu vou fazer glicólise, eu vou quebrar a glicose? Sim, porque você acabou de comer essa glicose. Eu vou fazer glicogênese, eu vou fazer glicogênio já que eu estou alimentado? É claro que sim. Eu vou fazer lipídio, vou criar um estoque energético? É claro que eu vou, acabei de comer. Eu vou quebrar glicogênio se eu acabei de comer? Não, é justamente o contrário. Você vai fazer glicogênio porque você comeu, você vai guardar essa energia que você comeu na forma de glicogênio. E eu vou quebrar lipídio já que eu estou no estado alimentado? É claro que não, você acabou de comer, você vai fazer lipídio, tá? O glucagon é o caminho contrário, mas ele vai ter um caminho por receptor de proteína G, que vai ativar uma proteína G estimulatória, que vai ativar a adenilato ciclase, que vai aumentar o nível de AMP cíclico, que vai ativar a proteína quinase A. Então isso é bem interessante também, ó. A fosfoproteína fosfatase vai tirar fosfato das enzimas que são atingidas. E a proteína quinase A vai adicionar fosfato. Então o glucagon muitas vezes vai ter uma fosforilação inibitória ou uma fosforilação ativatória, estimulatória, né? Dependendo da via que ele está mexendo. Já a insulina vai tirar esse fosfato inibidor ou vai tirar esse fosfato indutor, sabe? Eles fazem justamente o oposto mesmo. Então, o glucagon do estado em jejum, você não come há muito tempo, você está sem comer. Se você está sem comer, o seu nível de glicose do sangue quer cair. Então você vai fazer a gliconeogênese para manter essa glicose no sangue. Se você está sem comer há muito tempo, você não vai seguir a glicólise, porque está faltando glicose. Lembra que é antagônico. Ó. Quando você induz a gliconeogênese, você inibe a glicólise e vice-versa. Se você está sem comer há muito tempo, você vai fazer glicogênio? É claro que não. Você vai quebrar glicogênio, porque você está sem glicose. É o caminho oposto. Se você está sem comer há muito tempo, você vai fazer lipídio, você vai fazer gordura? É claro que não, você vai queimar a gordura. Tá certo? Então, é isso que é importante, gente, dessa regulação hormonal do metabolismo. E é importante lembrar também que a regulação dentro da célula é mais importante do que a própria regulação hormonal, né? Como assim? O hormônio vai dar um aviso geral para todas as células do que fazer. A insulina vai avisar, ó, a gente está alimentado, façam isso, né? O glucagon também. Mas, por exemplo, a gente não viu que o glucagon vai inibir a quebra de glicose, né, que é a glicólise? Isso está certo, só que vamos supor que eu estou de jejum, só que eu preciso sair correndo, porque, sei lá, vamos pensar, né, no mundo primitivo, eu vou correr porque eu quero correr atrás do alimento, ou eu vou correr pela minha vida porque tem um predador atrás de mim, ou então no mundo atual, eu estou sem comer há muito tempo, vou perder o ônibus, preciso correr atrás do ônibus, enfim. Se você corre, dentro da célula vai ter a modificação dos níveis de NAD, da concentração de cálcio para contração muscular, aquelas coisas que a gente já viu. Então aí a célula vai aumentar o metabolismo dela. Mesmo que tiver o glucagon, você vai fazer glicólise, porque você precisa naquele momento. A célula decide como que vai ficar o metabolismo dela. Ela consegue ir meio que contra esses hormônios, tá certo? Mas os hormônios são muito importantes também, né? Se você pensar numa condição de repouso, são eles que mandam, tá? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Mas eu acho que esse era o geral. Então a gente viu a glicólise, a via principal dela. A gente não focou tanto na regulação da glicólise, mas a gente viu a hormonal e tudo mais. Demos uma olhada na via do glicogênio. Demos uma olhada na via da pentose fosfato. E eu tinha esquecido, esse miolinho aqui também é importante para essa regulação geral. O que está acontecendo aqui, ó, nessa parte, né? É o metabolismo da frutose, gente. A frutose, através da frutoquinase, pode ser transformada em frutose 1-fosfato. Essa frutose 1-fosfato pode ser transformada em dihidroxiacetona fosfato. Isso aqui é uma via gliconeogênica.
Porque essa dihidroxiacetona fosfato pode ser transformada em gliceraldeído e esse gliceraldeído vai seguir a via da gliconeogênese, perdão. Mas essa frutose 1-fosfato também pode ser transformada em gliceraldeído e esse gliceraldeído vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. E aí de novo você pode ir para glicólise ou para gliconeogênese, aí depende da situação da célula. Uma célula muscular, por exemplo, ela faz gliconeogênese também. Isso é importante, tinha esquecido de comentar. A célula muscular faz gliconeogênese, só que ela não consegue jogar essa glicose para o sangue, porque ela não tem a glicose 6-fosfatase, aquela enzima lá do fígado. Então, se a célula muscular está fazendo gliconeogênese, é para ela usar essa glicose, tá? Enfim, aqui embaixo tem a via do glicerol também. O glicerol, gente, lembra que os triglicerídeos são formados por uma molécula de glicerol e por ácidos graxos, tá bom? A gente vai ver isso depois, né, dos lipídios. Só que esse glicerol dos lipídios pode ser transformado em glicerol fosfato, e aí esse glicerol fosfato pode ser transformado em dihidroxiacetona fosfato, né, que é essa molécula aqui da via da glicólise. Então essa dihidroxiacetona fosfato pode ir para glicólise e pode ir para gliconeogênese, né? Então aí pensando de novo, gente, por exemplo, você tem lá lipídio, um triacilglicerol, né? Você vai quebrar ele, então você vai ter o glicerol. Vamos pensar numa célula muscular. Opa, acabei apagando aqui. Vamos pensar numa célula muscular que quer usar a energia desse lipídio. Ela vai pegar esse glicerol, vai transformar em dihidroxiacetona fosfato e vai jogar para glicólise, vai queimar, tá certo? Agora vamos pensar no fígado. Ele pode pegar esse glicerol, transformar em dihidroxiacetona fosfato e fazer glicose a partir dela, do dihidroxiacetona, para dar para as hemácias, sistema nervoso, enfim. Então, sempre tem que raciocinar qual é a célula que a gente está falando, qual é a questão hormonal, está alimentado, não está alimentado, e principalmente qual é a realidade agora. Essa célula precisa fazer algum esforço, ela está em repouso, sabe? E aí dá para raciocinar tudo isso. Eu acho que por fim, eu vou comentar um pouquinho aqui da lançadeira, que eu acho que vai dar, eu pensei que não daria tempo, mas eu acho que vai dar tempo de falar um pouquinho. As lançadeiras funcionam o seguinte, por que tem essas lançadeiras? Como a gente viu, tem molécula que não atravessa a membrana mitocondrial. Ó, isso aqui é a membrana mitocondrial, e aqui a gente está pensando da matriz mitocondrial e do citoplasma. O oxalacetato não consegue, o coitado não consegue atravessar a membrana da mitocôndria. Então ele tem que ser transformado em outras moléculas, como o malato, porque o malato atravessa. Entende? Então, ó, o que acontece? Ó, essas lançadeiras são muito importantes também, porque, pensa bem, no citossol não está tendo a glicólise, né? Essa glicólise forma NADH mais H+. Só que o NADH mais H+, também não consegue atravessar a membrana mitocondrial. Então o que ele faz? Ele pega carona com o malato. O que acontece? Ó, o oxalacetato é transformado em malato, lá no citoplasma, ó. E aí o NADH mais H+, vai dar o elétron dele pro oxalacetato se tornar malato. Aí esse malato atravessa a membrana e entrou dentro da matriz mitocondrial. Aí lá dentro da matriz, a malato desidrogenase, que tinha transformado o malato, né, vai transformar agora o malato em oxalacetato de novo. E vai devolver os elétrons pro NAD. Entendeu? Então agora ele pegou uma carona. Ó. Nem o NADH mais H+, nem o oxalacetato conseguem atravessar a mitocôndria, a membrana mitocondrial. Então eles se juntam, formando o malato. E esse malato vai ser, entre aspas, quebrado em NADH mais H+, e oxalacetato dentro da mitocôndria. Aí esse NADH mais H+, vai lá para o complexo 1, que a gente já viu, da cadeia de transporte de elétrons. E o oxalacetato vai voltar para fora agora, né? Ele quer voltar para fora da célula para voltar trazendo mais NAD, entende? NADH, né? Perdão, para ele trazer mais elétron, para dar para o NAD, né? Então o que acontece? Esse oxalacetato vai reagir com o glutamato e vai formar alfa-cetoglutarato e aspartato.
tá certo? Quem faz isso é a glutamato oxalacetato transaminase, a enzima, tá? Então, o que acontece? Você vai transferir o grupo amina. Peraí que eu acho que eu apaguei aqui o T do glutamato. Você vai transferir o grupo amina de um para o outro, tá certo? Então você vai transformar o oxalacetato em alfa-cetoglutarato, porque ele consegue atravessar a membrana. E você vai transformar o glutamato em aspartato. Mas o glutamato ele consegue atravessar a membrana também. Só que por que ele virou aspartato? Ele virou aspartato justamente para conseguir transformar o oxalacetato em alfa-cetoglutarato. Né? Essas reações acontecem juntas, são reações conjuntas, elas têm que acontecer junto. Então o que acontece? Esse alfa-cetoglutarato que você formou, ele atravessa a membrana para o citossol. E aí lá no citossol, ele é transformado em oxalacetato através do aspartato voltando a ser glutamato. Entendeu? E aí esse glutamato volta para a célula não, né? Volta para dentro da mitocôndria. Aí aqui dentro, ele pode fazer de novo a reação e continua esse ciclo. Para você ter essa mobilidade do oxalacetato pela membrana. Porque ele em si não consegue. Então ele é transformado em outra substância para que essa substância consiga atravessar, tá? Existe também, essa é a lançadeira malato-aspartato, tá? Esse mecanismo que eu falei. Tem a lançadeira também alfa-glicerol fosfato, que é mais simples. A dihidroxiacetona fosfato vai ser transformada em alfa-glicerol fosfato, como, né? Você vai pegar os elétrons do NAD e vai dar para dihidroxiacetona. E aí você vai formar o NAD, né? Lembrando que isso aqui é citossol, isso aqui é dentro da membrana, dentro da mitocôndria. Esse alfa-glicerol fosfato vai dar os elétrons para um FAD que está dentro da membrana. Ele dando os elétrons, ele volta a ser de hidroxiacetona. E esse FAD se torna FADH2, porque ele pegou o elétron, entendeu? Aí esse FADH2, ele já vai dar o elétron para a ubiquinona. Lembra do ciclo Q? Aí a ubiquinona vai pegar esse elétron e vai endereçar para o complexo 4 lá. Então, o que acontece, né? Repara que essa lançadeira, ela é para você conseguir jogar os elétrons do NAD para dentro da mitocôndria, só que você não vai jogar o elétron do NAD para dentro da mitocôndria em si. Você vai pôr na membrana da mitocôndria, que é onde tem um complexo lá, e esse complexo já vai endereçar esse elétron pro ciclo Q, que está aqui, e aí do ciclo Q já vai para o complexo 3 e segue as reações que a gente já viu, entendeu? Então, repara, como esse elétron, né, ele vai do complexo Q para cá já, ele não vai passar pelo complexo 1, então não vai ter bombeamento de prótons. Então, se a gente comparar as duas lançadeiras, a malato-aspartato, que é essa de cima, e a lançadeira glicerol-fosfato, que é a de baixo que a gente viu, a malato-aspartato vai bombear mais próton do que a alfa-glicerol-fosfato. Então, por quê? Porque ela joga esse elétron para dentro da mitocôndria, e aí a mitocôndria vai jogar esse elétron para o complexo 1 e vai ter bombeamento. Já essa lançadeira joga o elétron, entre aspas, direto para a coenzima Q. Então não vai ter bombeamento de prótons no complexo 1. Então por isso vai ter uma diferença de ATP. As lançadeiras é isso. A grande questão da lançadeira é você saber que tem moléculas que não atravessam a membrana mitocondrial. Então, ó, aqui só para deixar bem claro, ó, as lançadeiras glicerol fosfato e malato aspartato são muito importantes para o transporte de elétrons do NADH. Peraí, deixa eu dar um zoom, né? Aqui é, entre aspas, explicando, né? Justificando a questão das lançadeiras. As lançadeiras glicerol fosfato e malato aspartato são importantes para o transporte de elétrons do NADH e do FAD gerado no citossol em direção à matriz mitocondrial. Isso porque o NAD e o FAD não conseguem atravessar a membrana da mitocôndria. Aí, ó, aqui eu deixei esquematizado, que eu tinha comentado. Ó. O oxalacetato vai pegar o elétron do NAD e vai se transformar em malato.
E aí vai ter o NAD, né, formado sem o elétron dele. Essa reação pode ir e voltar, né? Então, qual é a questão? Ó, o glutamato dá o grupo amino pro oxalacetato, tá bom? Aí o oxalacetato, com esse grupo amino, se torna aspartato. E o glutamato se torna alfa-cetoglutarato, porque ele perdeu o grupo amino. Então, ó, o glutamato, na reação de transaminação, doa o seu grupo amino para o oxalacetato, transformando o oxalacetato em aspartato. Por que faz isso? Porque o oxalacetato não atravessa a membrana, mas o aspartato atravessa. O glutamato, depois de perder o amino, né, porque ele deu o amino para o oxalacetato, depois que ele perdeu o amino, ele se torna alfa-cetoglutarato, tá? Então, ó, o que eu tinha comentado sobre o bombeamento, ó, a lançadeira glicerol-fosfato transfere elétrons do NAD H mais H+, sem passar pelo complexo 1. Dessa forma, não tem bombeamento de prótons pelo complexo 1 nesse processo. Já a lançadeira malato-aspartato cria um NAD H mais H+ dentro da matriz mitocondrial, possibilitando a passagem deste pelo complexo 1. Por conta disso, há uma diferença na geração de ATP quando comparadas as duas lançadeiras. A lançadeira malato-aspartato bombeia mais prótons, aumentando a geração de ATP do que a glicerol-fosfato. Gente, era isso o que eu queria falar de carboidrato. Vocês podem dar uma olhada no arquivo se quiserem revisar rápido, podem dar uma olhada nos livros também. Eu acho que isso é mais importante de carboidratos. E é isso aí, obrigado por ter acompanhado.